Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos juntos com a graça de Deus. Assim Ele nos permite estarmos juntos para louvar, bendizer e guardar a sua palavra, porque o Senhor é movido pelo Espírito Santo. Essa palavra de Deus, irmãos, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, de 14 a 23. E lá fala assim: Blasfêmias dos fariseus, Jesus recusa um prodígio. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e os seus edifícios cairão uns sobre os outros. Pois se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizem-se: eu expulso os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda sua casa armada, sua casa, então estão em segurança os seus bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que interessante essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Quem não está comigo está contra mim. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é maravilha a nossa palavra. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Meus irmãos, aqueles homens, aqueles judeus, daquele povo lá, os grandes entendidos da lei, os mestres da lei, os escribas, eles sempre tinham uma grande inveja de Jesus, não acreditavam em Jesus. Jesus tinha acabado de fazer ali um exorcismo, vamos dizer assim. Jesus tinha acabado de expelir um demônio de um homem que era surdo, que era mudo. Automaticamente, na hora, ele começou a falar. E aqueles homens vêm falar que Jesus tinha expulsado o demônio, o espírito mau, do outro espírito mau. É por Beelzebul que ele expulsa o espírito mau. Meus irmãos, olha que absurdo. E outros ainda lhe pediam outros sinais do céu. Tinha acabado de ver ali um milagre acontecer, um mudo falar. Jesus penetra os nossos pensamentos, meus irmãos. Jesus penetra o coração daqueles homens e vê o quanto que eles tinham malícia contra o próprio Jesus Cristo. O quanto que eles não acreditavam que ele era o enviado de Deus. E Jesus vem fala: mas se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, e os vossos filhos expulsam vocês por quem? Ou seja, meus irmãos, o próprio demônio, estão expulsando o demônio, o seu reino está dividido, não subsistirá. E vem falar que os seus próprios filhos serão os seus vossos juízes. E ele fala que se é pelo dedo de Deus, se é pelo Espírito Santo, melhor dizendo, se é pelo Espírito Santo que eu expulso os demônios, então o reino de Deus está no meio de vós. Ele falando para aquele povo que ele mesmo era o enviado, ele mesmo era o escolhido, ele mesmo era aquele que seria a salvação, mas eles não acreditavam ainda. Quem não está comigo está contra mim. Enquanto as pessoas falam que está com Deus, mas não segue a palavra de Deus, não vai numa santa missa, não lê as sagradas escrituras, como que está com Jesus? Não, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém, eu não vou à igreja, mas eu não faço mal para ninguém. Quantas vezes nós já escutamos isso?
Irmão, aí vem a palavra de Deus todos os dias, e vem o nosso Salvador nos dando um direcionamento. Faz isso. Segue os mandamentos. Tenha um coração puro, tenha um coração mais manso. Faça jejum, faça a sua doação de esmola, reparte um pouquinho do que você tem aos pobres. E sempre nós pensando em nós mesmos. E vem Jesus hoje e fala: aquele que não está comigo está contra mim. Olha que palavra. E quem está contra mim, recolhe, quem não está comigo, espalha. A palavra de Deus, ela vem cair no meu e no seu coração como um divisor de águas. Com quem que nós estamos? De que lado que nós estamos? Para nós falarmos que estamos do lado de Jesus, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que pedir todo dia para Ele: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Aquilo que eu era, eu não quero ser mais, Jesus. Nas nossas orações, nós temos que pedir incansavelmente essas palavras: Jesus, dai-me, me ajuda com que eu possa ser um homem melhor, um pai de família melhor, um colega de trabalho melhor. E muitas vezes eu não faço a minha oração pedindo para ter um coração igual ao de Cristo. Muitas vezes eu não leio a palavra, eu não sigo as palavras de Deus, eu não vou numa santa missa e eu sou de Deus. Irmãos, não tem como ser de Deus se não seguir os ensinamentos de Deus. Ele vem abrir os meus olhos e os seus olhos hoje e falar para nós nesse dia de hoje: segue os meus mandamentos, segue os meus ensinamentos. O reino de Deus está no meio de vós. O Espírito Santo habitou sobre Jesus. Ele estava com Jesus. Jesus, a Trindade toda, estava com Deus Pai, estava com o Espírito Santo. E aonde que ele passava, ele expulsava. Aonde que ele passava, ele penetrava no pensamento daqueles que tinham malícia. Irmão, Jesus conhece nós mesmos melhor do que nós mesmos. E nós falamos que estar do lado dele. Temos que estar do lado dele praticando os seus ensinamentos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a palavra de Deus seja uma luz a entrar no nosso coração nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós, cantamos todos a santa paz do nosso Senhor e até a próxima.